Ei, pessoal, de volta aqui para a gente poder finalizar. Hoje a gente fala sobre calçadas, rampas e vaga de estacionamento. Eu vou passar uma série de imagens, por acaso, a grande maioria, ou quase a sua totalidade, são calçadas aqui de Colatina, do bairro onde eu moro e de alguns outros bairros que me chamaram a atenção. Então, percebam como que as calçadas são tratadas entre tamanho, as dimensões dela e o que se tem nas calçadas, né? Então, nesse caso, a gente tem na primeira imagem aqui à esquerda, a gente tem uma garagem no qual a rampa está na rua, está na sarjeta, né? Enquanto que a outra calçada é um jardim. Cadê a mobilidade do pedestre? Na da esquerda aqui, o nível para a entrada ao lote é muito grande. Então o proprietário se achou no direito de colocar um degrau na calçada. O outro ali realmente eu não entendi. Sinceramente eu não entendi como que funciona aquele portão. Mesmo sendo a calçada uma rampa única que vai direto à garagem dele, essa parte do portão dele eu não entendi como que, se o carro não cabe, se como que abre, mas eu acho que atualmente ele já deve ter corrigido esse problema no portão. Aqui, ali no centro, lá perto do Hospital Santa Maria, perto do Hospital Unimed, para quem conhece Colatina, né? Reparem que esse portão ele tapa quase que metade da calçada quando aberto, né? E para piorar a situação, aí é onde tem uma autoescola. O exemplo é fantástico. Para quem conhece Colatina, aqui é a subida do Brotas, aquela que está atrás da Catedral de Colatina. Repara, a inclinação realmente é muito grande, mas não tem uma faixa livre, você não tem rampa, você só tem degrau, né? E mesmo assim todo disforme. Esse prédio aqui à esquerda, né, na subida também do Brotas, ela a, a calçada é uma rampa, né, faz parte da rampa e ela ainda invade a sarjeta da rua, né? No outro é um bairro um pouco mais afastado de Colatina, repara que a calçada é a rampa da casa. É a rampa que vai para a garagem, né? Além de estar também invadindo a rua, né? A sarjeta. Aqui o proprietário se achou no direito, já que, acredito eu, estou fazendo conjecturas, devido ao nível da casa, ao fundo, está no nível da frente, né? Ou seja, não tem altura suficiente para o carro passar. O que que acontece? Ele rebaixou toda a calçada. Então a calçada é a rampa dele, só que para dentro do lote, né? De forma que o carro não raspe o teto na viga de sustentação daquele pavimento ali. Aqui a gente tem esses absurdos, porque aqui a gente tem essas situações que quase ninguém respeita as calçadas aqui, né? Não sei se falta fiscalização, não sei se falta lei. Lei eu acho que não falta, não. Eu acho que falta uma certa vontade de fiscalizar, né? A calçada está realmente invadindo a rua, né? Olha a inclinação,
A rampa também está na rua, todas elas. Aqui é um desacerto de você passar nessa rua. Aqui as calçadas são todas irregulares, né? Uma outra aqui também que é a calçada é a própria rampa, né? Ele invade também a rua dos dois lados. Essa aqui é uma continuação, isso aqui é uma rua e a outra é a esquina do mesmo lote. A mesma situação, repara que só tem degraus, rampas invadindo ruas. Ou seja, se chover, para onde que a água escoa, né? Aqui é um estabelecimento comercial, tá, gente? Numa esquina. Repara que a rampa, ou seja, o cara não se preocupa com o pedestre. Ele se preocupa com a situação da casa dele, do imóvel dele, apenas. Se vai prejudicar o outro, não é com ele. Olha aí a situação, como que a gente passa em degraus e os pisos, eles derrapam. Se tiver molhado, há risco de acidente. Aqui o proprietário se achou no direito de embelezar também a calçada dele, né? E bota uns obstáculos, umas plantas para ficar bonito, mas é obstáculo. Aqui é tudo degrau, né? A calçada é um degrau. Acho que é até difícil a gente ter prazer de caminhar numa calçada dessa, né? E ali, nessa da direita, ele até avisa, o piso tátil de alerta, né? Cuidado, né? Segundo o artigo 3 da Lei 10.098 de dezembro de 2000, o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques, dos demais espaços de uso público, deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis. Destacado, de torná-los, o destaque é meu, mas torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. A gente viu nas aulas anteriores sobre mobilidade urbana e sobre caminhabilidade. Isso que acontece é um absurdo. O parágrafo único, o passeio público, elemento obrigatório de urbanização em parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres. Somente a circulação de pedestre. E, quando possível, a implantação de mobiliário urbano e de vegetação, conforme a largura da calçada, né? Olha que coisa bacana, isso aqui é no centro da cidade, essa calçada acho que não tem mais que 1,50, de 1,20, 1,50. Olha o que eu até escondi o nome do estabelecimento para não dar problema. Mas o proprietário se sente no direito de botar coisas aí na calçada, né? Atrapalhando a passagem, né? Aqui em Colatina a gente vê muito disso. Então, tirado essa imagem extraída do site do Roberto Massanu Watanabe, é um engenheiro, ele nos diz aqui que que é permitido e o que é proibido para o leito carroçável e para a calçada. Para o leito carroçável, a gente sabe que é via exclusiva para veículo. Não é para a pessoa ficar andando a pé, não é para andar com a bicicleta você andar com a bicicleta na mão, não é para você andar montado na bicicleta, a moto desmontada, tá? Então essas coisas não deve. Na calçada, você não deve andar com a moto, com a moto desmontada e nem com a bike montada, nem com a bicicleta, tá? Somente essas que estão em azul é que são permitidos. No leito carroçável, é o motorista que tem que estar habilitado, é o veículo licenciado, é a regulamentação das velocidades mínimas e máximas. Você tem que ter ali a placa sinalizando, o veículo licenciado, o condutor habilitado, então isso tudo na via carroçável.
Na calçada, que é via exclusiva para pessoas, então a gente pode ter árvore, pessoa a pé, o carrinho de neném. Você pode levar a sua bicicleta estando de desmontado, banca de revista, etc, etc, né? Olha como as coisas estão bem complicadas nas nossas calçadas, né? Nessa mesma lei, o artigo 5º, ele diz o seguinte: o projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, percursos de entrada e saída de veículos, escadas e rampas. Repare que a gente ainda está falando de mobilidade urbana e caminhabilidade. Então, nesse traçado que a gente caminha, né, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Ou seja, estamos falando aqui da 9050, que é a norma que está falando sobre acessibilidade. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o que é uma calçada? Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, ou seja, apenas para pedestres. É reservada ao trânsito de pedestre e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. E o pessoal ainda confunde calçada com passeio. Passeio é a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferência, destinada à circulação exclusiva de pedestre e excepcionalmente de ciclistas, é quando a gente tem a ciclovia. O acostamento, já estamos falando em pista de rolamento, é a parte da via que é diferenciada, né? Destinada à parada ou estacionamento de veículo, em caso de emergência, e à circulação de pedestre e bicicleta quando não houver local apropriado para esse fim, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. E o estacionamento significa que a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Tendo essas definições, a gente pode começar a definir os elementos de uma calçada. O DENIT, ele recomenda que se tenha, além da faixa de serviço, a faixa livre e a faixa de acesso, que ainda se tenha uma faixa de segurança. É o espaço da calçada, localizado junto ao meio-fio, que não deve ser utilizado por pedestres. É justamente para evitar acidente e garantir a integridade dos pedestres. Por quê? Consegue reduzir o risco de colisões com retrovisores de veículos em movimento, né? Quando você tem um retrovisor mais alto, um caminhão, um ônibus ou até mesmo uma caminhonete. Se você tiver passando nessa faixa que é de segurança, que você não deve passar, você está arriscado a tomar um tapa do retrovisor. Evita o desconforto causado pelo vento de veículos em alta velocidade. Permite a abertura de porta de veículos estacionados com segurança. E acomoda o balanço de veículos estacionados em posições oblíquas ou transversais, de forma que não incomode o pedestre. Ele vai se acomodar justamente nessa faixa. Essa faixa ela vai funcionar como uma zona de amortecimento entre o tráfego e a área de circulação dos pedestres. Conforme o item 444 da norma IPR 740 do DENIT, ela determina que tenha-se um mínimo de 60 centímetros de largura. Mas essa faixa, segundo a 9050, não é obrigatória, ela não consta na 9050. Ela é uma recomendação do traçado, do manual de traçado do DENIT. Esse aí eu disponibilizei para vocês lá na nossa sala virtual. Aqui a gente está mostrando as calçadas a partir da 9050. Então, repara que essas calçadas que a gente mostra, elas têm largura igual ou maior que 2,10.
tá? De forma que a gente tenha faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso. A imagem da direita é uma imagem que foi tirada do manual de calçadas da Prefeitura de São Paulo. Então vamos lá. Segundo a 9050, faixa de serviço é a que serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem construídas, essa faixa de serviço é recomendada com uma largura mínima de 70 centímetros. A gente deve evitar a total impermeabilização dela de forma que a árvore consiga ter uma área de drenagem para poder irrigar a raiz. Deve ser evitado, conforme essa imagem aí do meio de um canteiro de ressalto alto. A recomendação é que se faça um canteiro ao nível da calçada, ao nível, de forma que ele seja drenante, né? Como está nesse exemplo aí que eles colocaram uma grade, tá? Então, essa é a recomendação. Temos também a faixa livre ou passeio, que é aí que o pessoal chama de passeio, é essa faixa livre. Vai se destinar exclusivamente à circulação de pedestres e deve ser livre de qualquer obstáculo. A inclinação transversal, a inclinação do terreno do lote para a rua, deve ser no máximo até 3%. Ela é contínua, coisa que a gente não viu nas calçadas que eu mostrei nas imagens. Deve ser contínua entre os lotes e ter no mínimo 1,20 de largura. O ideal é que seja de 1,50, tá? Mas o 1,20 é o mínimo aceitável. E uma altura de 2,10 de altura livre, ou seja, árvores que compõem a calçada podadas para deixar uma altura livre de 2,10. Veja que coisa bacana, deve ficar permanentemente livre, não sendo permitida a colocação de objetos, mesmo por alguns instantes, como caixas, postes, mesas, escadas, carrinhos e etc. Né? Como na imagem que eu mostrei anteriormente, ela está aí agora para corroborar, né? Não se pode fazer isso. A faixa de acesso, ela consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. Essa faixa é possível apenas em calçadas com largura superior a 2 metros. Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes, sob autorização do município para edificações já construídas. Essa faixa ela é usada para compatibilizar as diversas declividades que encontram numa entrada de veículos. Ou seja, se eu tenho uma inclinação, eu não posso usar toda a calçada para fazer rampa para o automóvel, para a entrada ao lote. Tem a faixa livre que vai totalmente contínua e o ajuste da rampa é na faixa de serviço e nessa faixa de acesso. Perfeito? Aqui, conforme a 9050, eu puxei justamente esse item, que é acesso do veículo ao lote. O acesso de veículos ao lote e a seus espaços de circulação e estacionamento deve ser feito de forma a não interferir na faixa livre. A faixa livre não deve ser tomada, sem criar degraus ou desníveis, conforme o exemplo que eu botei aqui na figura ao lado, né? Nas faixas de serviço e de acesso é permitida a existência de rampa. Então, repare, eu tenho uma rampa na faixa de acesso e tenho rampa na faixa de serviço. A faixa livre ela é totalmente livre, ela é para o pedestre. Perfeito? Então, aqui como que esse aqui eu tirei lá foi extraído do site do Roberto Masaru Watanabe, é bem interessante, né? Então, repara, a gente tem na rua, nessa imagem da esquerda, a rua tem ali a LBO, que é a linha branca que delimita a parte que pode ser usada pelos veículos, né? Temos a sarjeta, que é a faixa destinada ao escoamento das águas de chuva e que precisa ficar permanentemente livre, coisa que a gente não viu naquelas imagens. Meio-fio é linha que delimita
a calçada e o leito carroçável, onde está a sarjeta. A rampa, que é permitida na faixa de serviço conforme a 9050. E nessa faixa de serviço está incluída a faixa de segurança e a complementação da faixa de serviço, de forma que a gente consiga colocar postes, placas de sinalização, árvore, caixa de correio, bancos, banca de jornais, etc. Ali eu tenho passeio também chamado de faixa livre, a largura mínima é de 1,20, o ideal seria, né, a partir de 1,50. Ela acompanha a inclinação da rua. Temos ali a faixa de acesso, que é para compatibilizar a declividade do passeio. Então, nessa faixa de acesso tem a rampa, que ela é permitida nessa faixa, e a gente tem a linha de divisa do imóvel. Tá? Na imagem da direita, eu tenho ali a faixa de segurança, tem a sarjeta, tá? Tenho a linha branca obrigatória, que por acaso ali não é obrigatória, e tenho a grelha de drenagem. A sarjeta deve ficar permanentemente livre, de forma que a gente consiga escoar essas águas. Repare na imagem de baixo que eu tenho algumas mesas na calçada, um estabelecimento que colocou mesas na calçada, né? Mas percebam que essas mesas estão na faixa de acesso, que é permitido fazer esse tipo de coisa. A outra faixa, que é a faixa livre, ela está realmente livre para os pedestres, né? Aqui em Colatina, o pessoal toma até ruas, os bares tomam até ruas, né? Botam mesas nas ruas, botam mesas ocupando toda a calçada, isso também é proibido, isso não é permitido. Como que a pessoa vai ter mobilidade se a calçada está obstruída? Então, quais são as características de uma boa calçada? Tem que ter um piso regular, antiderrapante e nivelado, sem buracos ou desníveis. Difícil de ver naquelas calçadas que eu mostrei a vocês. Faixa livre, totalmente livre de obstáculos, com largura mínima recomendada de 1,20 a 1,50, dependendo da norma local, dependendo da legislação local. Rampa de acesso nas esquinas com inclinação suave. A gente sempre vai recomendar que seja no máximo de 8,33. É a inclinação que equivale a uma horizontal de 12 metros subindo uma altura de 1 metro, com um piso tátil direcional e de alerta. O piso tátil para orientação de pessoas com deficiência visual. Setorização de calçada com segurança, serviço, livre acesso. Conservação periódica da pavimentação, das rampas e sinalizações. Ausência de entulho, água parada ou lixo acumulado. Tem que ter boa iluminação pública para evitar acidentes e aumentar a sensação de segurança. O desenho contínuo e sem interrupções bruscas, como degraus, rampas mal posicionadas ou cerca, como a gente viu nas imagens que eu passei para vocês. Sinalização horizontal e vertical clara, inclusive com contraste visual para facilitar a percepção das pessoas com baixa visão. Vegetação e arborização adequada sem comprometer a faixa livre de circulação. Então a árvore não pode ter raízes superficiais, preferencialmente raízes profundas, e de forma que não vão interferir na rede de esgoto, não vai quebrar cano, né? Não vai danificar os dutos. Áreas sombreadas que favorecem o conforto térmico, isso vocês viram com o Alexandre, tá falando sobre ilhas de calor. Bancos, se possível bebedouros e lixeiras em pontos estratégicos. Isso faz uma calçada importante, boa. Em termos de arborização, segundo o Manual Técnico de Arborização, na página 26, esse manual técnico deixei para vocês lá nas informações, nos complementares. Se você tem uma calçada menor que 90, não é recomendado o plantio de árvores. Então, de 1,90 em diante, você tem
a recomendação de largura mínima de canteiro, área mínima de canteiro, e o DAP. O DAP é o diâmetro à altura do peito, a 1,30, né, da árvore adulta. Então, o diâmetro à altura do peito até 50, até 70, 90 e por aí vai. Então, com isso aqui, a gente tem algumas recomendações, tá? Inclusive das árvores que a gente pode utilizar para fazer essa arborização urbana. Em termos municipais, falando aqui de Colatina, a prefeitura ela disponibiliza no site, na aba Projeto Calçada Cidadã, os arquivos em PDF com modelos para execução de calçadas. Aí você clica no link ali que vai aparecer o PDF para você. Eu trouxe alguns aqui a título de exemplo. Então aqui eu tenho uma calçada com larguras menores que 1,50. Então eles estão propondo, estão sugerindo que seja dessa forma. Aqui eu só botei a vista superior, tá? Lá ainda tem o corte que está mostrando aí. Então, o que é identificado como 1 é a faixa livre, identificado como 2 é a faixa direcional, o identificado como 3, acho que nem tem aqui o 3, seria a faixa de serviço, não tem nem como ter faixa de serviço, né? E 4 é a faixa de alerta. Uma recomendação que eu faço, uma sugestão que eu faço a vocês, é verifiquem junto com a norma de piso tátil se isso está de acordo com a norma. Verifiquem se essas recomendações da prefeitura estão em consonância com a norma. E a gente vai ter uma calçada que vai ficar com largura entre 1,50 e 2,49, com as mesmas situações, então a gente faixa livre, direcional, de serviço e faixa de alerta. E sempre que a gente está falando de acesso ao terreno, né, ao lote, a rampa fica somente na faixa de serviço, né? Então a gente tem aí calçadas com larguras acima de 2,50. Então lá na prefeitura, lá no site, se vocês quiserem, tem lá tanto a calçada como a calçada em esquina, tá? E conforme falei, recomendo que faça a verificação conforme a norma de piso tátil. Aqui é só um exemplo, tá, de como que o piso tátil ele é distribuído. Isso aí a gente tem as informações, recomendações de como fazer na norma. Agora, na imagem da direita, reparem que a gente tem um piso tátil em volta, o piso tátil de alerta em volta da lixeira e de outros equipamentos urbanos, de forma que vai avisar que ali tem algum obstáculo. E repare que ele está justamente na faixa de serviço, enquanto que a pessoa anda na faixa livre. E na outra você tem uma faixa de acesso ao lote. Tá? Essa calçada está bem setorizada. Falando de vaga de estacionamento, a gente tem pela legislação a vaga de idoso. O Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741, que é de 2003, ela prevê que precisa haver uma reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados para pessoas com 60 anos ou mais, as quais devem ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. A norma recomenda que a distância das vagas preferenciais até a saída, até a entrada, até o acesso à edificação, acesso ao estabelecimento, não passe de 50 metros lineares, né? Vocês podem olhar a resolução CONTRAN número 965 de 2022, que vai definir e regulamentar as áreas de segurança e estacionamento específico de veículos. Então, a gente tem aqui o símbolo da pessoa com deficiência, que já mudou, não é aquela pessoa com bengala curvado, é apenas uma pessoa dizendo que ela tem uma idade de 60 para cima. E ali você tem as placas identificando onde tem o estacionamento permitido para a pessoa idosa, reservado à pessoa idosa. Aqui a gente tem alguns exemplos de vaga.
ela tem que ficar identificada com o símbolo do idoso, tá? E esses aí são os tamanhos. É uma vaga comum, vamos dizer assim, apenas com a identificação do idoso. Agora, para pessoa com deficiência e pessoa com transtorno do espectro autista, porque passou a ser pessoa com deficiência, né? Estabelece que todas as áreas de estacionamento aberto ao público, privado, de uso coletivo e vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas do acesso de circulação de pedestres. Conforme eu tinha comentado, não pode ultrapassar 50 metros. E tem que ser numa porcentagem de 2%, garantindo no mínimo uma vaga devidamente sinalizada, com especificações de desenho, traçado de acordo com as normas técnicas vigentes, para veículos de transporte de pessoas com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Então, como que são essas aí? Hoje a gente já tem algumas vagas que estão identificadas com o símbolo do transtorno do espectro autista, do TEA, tá? Que conforme a lei 12.764 de 2012, passou a considerar a pessoa autista como uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala que a pessoa tem TEA, a gente também está inserindo ela no grupo de pessoas com deficiência, tá? Mas não é deficiência física. Essa deficiência é de ordem sensorial. Perfeito? Aqui a gente tem um funcionário falando, colocando um símbolo, né, colocando informação que nesse vaga que é de pessoa com deficiência, também está autorizado pessoa com transtorno do espectro autista. Aqui é como a prefeitura trata as vagas comuns, tá? Para se fazer um estacionamento, prever as vagas, é dessa forma que está no Código de Obras de Colatina. Esse é aqui em Colatina. Mas para o pessoa com deficiência, a gente tem mais um acréscimo de uma faixa de segurança que também dá acesso à rampa de acesso à calçada. Essa rampa não pode ter mais que 8,33% de inclinação. Então, reparem que aqui eu tenho a vaga 90 graus devidamente identificada, se bem que esse símbolo aí também da pessoa com deficiência mudou, passou a ser uma pessoa com os braços abertos, que é universal, já aprovado pela ONU, já estamos até usando, já tem um prazo para utilizar. Então, aqui são as vagas a 90 graus. Reparem que a faixa ela pode atender a 2 vagas. Aqui é a vaga inclinada. E aqui são algumas outras possibilidades de posicionamento, tá? De forma que tenha uma segurança na via. Perfeito? Gente, aqui a gente finaliza, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso e que tenha valido a pena para a gente, tá? Vou finalizar aqui a aula. Valeu, gente!